Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me dê graça para compartilhar o que o Senhor ministrou no meu coração essa manhã com a tua igreja. E que em nome de Jesus, ó Deus, o nosso coração venha ser terra boa e fértil. Que a palavra semeada essa manhã pelo teu Espírito Santo venha permanecer nas nossas vidas, gerando frutos que irão glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Bom, no verso 1, eu quero que você, à medida que eu for falando aqui, você se imagine nesse contexto, amém? Consegue? Então, vamos sair do nosso contexto atual e vamos nos inserir nesse conceito. Aqui diz que a multidão, no verso 1, espremia Jesus de todos os lados, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Quem esteve aqui no culto da virada? Estava lotado, né, gente? A gente, principalmente dependendo da ocasião e dependendo do pregador também, né? A gente chega mais cedo, a gente corre na frente, a gente atropela o irmão para conseguir um lugar melhor. É ou não é? Sim, todo mundo faz isso, gente. É ou não é? Porque, né, você quer estar ali. Só que hoje, no nosso contexto atual, a gente faz isso algumas vezes para ouvir um pregador falando sobre a palavra de Deus. Para ouvir um homem e uma mulher falando sobre o que Jesus fez, falando sobre aquilo que há na Bíblia. Aqui as pessoas se imprimiam para ouvir o verbo, para ouvir a própria palavra. Não era um pregador como eu e você, era o próprio Jesus que estava ali. Muitos ali talvez não entendiam quem era Jesus, mas ao ouvir aquele homem abrir a sua boca e falar, poder de Deus saía ali, poder de Deus era liberado, era diferente, vocês estão entendendo? Pensa em um pregador que você admira. E um pregador que você para sempre para ouvir. Porque sempre você é edificado. Aqui era o próprio Jesus falando. Era diferente, era o verbo. Era a própria palavra sendo falada. Conseguiu se colocar nesse lugar? Então tinha toda aquela multidão, tinha toda aquela expectativa da multidão. E às vezes ali no meio da multidão tinha um ou outro frustrado porque não conseguia entender direito o que Jesus falava. Você já ficou assim aqui na igreja? Né? Aí até falar para o povo do som, né? Porque às vezes você está escutando, mas você não consegue compreender
Todo mundo está conseguindo compreender o que eu estou falando? Som, então tá bom. Mas você já teve em reuniões assim, que você não consegue entender, discernir o que a pessoa está falando, porque o som está ruim? E às vezes no meio daquela multidão não tinha microfone. Às vezes alguém ouvia o murmurinho, mas não conseguia entender. Então todo mundo se apertava, todo mundo queria estar mais perto. Provavelmente ali no meio tinha alguém grilado, porque alguém passou e pisou no pé, enfim. Jesus se aproxima do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E Jesus vê 2 barcos ali. Era manhã isso aqui. Jesus chega e ele, no verso 3, a gente lê que ele entra num barco que pertencia a Simão. Eu não sei de quem que era o outro barco. Eu sei que a Bíblia diz que tinha 2 barcos. E Jesus escolhe o barco que era de Simão. Agora vamos nos contextualizar e nos colocar no lugar de Simão. Simão estava cansado. Ele era pescador experiente e ele pescou a noite toda. Ele varou a noite trabalhando. Tinha todo o cansaço físico envolvido. Ele estava arrebentado. Quem aqui trabalha em ritmo de plantão, você depois de um plantão de 12 horas ou de 24 horas, fisicamente você está estourado. Psicologicamente, a mente dele, o cara estava frustrado pra caramba. Essa era a forma que ele tinha de pagar suas contas. Essa era a maneira que ele tinha de sustentar a sua família. E Simão precisava de uma boa pesca. A sogra dele morava com ele. Ele precisava levar sustento para casa. Eu acredito que a família dele não era pequena. Simão morava numa casa grande, nessa região aqui de Cafarnaum. Ele precisava levar o sustento. Só quem precisa sustentar uma família sabe o que esse homem estava passando aqui. Como que estava o coração dele naquela manhã. E aqui a gente leu, a Bíblia diz que ele já estava limpando as redes. Provavelmente com aquela sensação que talvez você já teve. Eu fiz e não adiantou nada. Eu remei e eu afundei mesmo assim. Eu paguei o preço, eu me sacrifiquei e foi a mesma coisa que eu não tivesse feito? Nada. Era melhor ter ficado em casa dormindo com a minha mulher, com a minha esposa. Porque eu trabalhei, eu varei a noite e eu não pesquei nada. De nada adiantou todo o meu esforço. De nada adiantou a minha disciplina. De nada adiantou a minha perseverança. Eu puxava a rede e eu jogava ela de novo. E eu puxava e eu jogava ela de novo. De nada adiantou. Quem já se sentiu assim? Ele estava frustrado, arrebentado. Esse era o estado de Simão naquela manhã. Tinha o cansaço físico, tinha a frustração pessoal dele. Tudo o que ele fez não foi suficiente. O mar não estava para peixe. De nada adiantou ele ter ido lá. Era algo que não dependia do esforço humano de Simão. Jesus aparece. E o que Jesus faz? Jesus tem Simão e Jesus tem a multidão. Jesus vira para Simão e pede o barco dele. E Jesus, a gente lê aqui no finalzinho, no verso 3, Jesus ainda pede, além de escolher o barco de Simão, que está lá encostado, Jesus ainda pede para Simão empurrar o barco um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais afastado, para que, de maneira com que Jesus falasse, toda a multidão ao redor conseguisse ouvir. Então, Simão para de limpar as redes, Simão atrasa um pouco o serviço dele, porque para voltar para casa ele precisava terminar de limpar as redes, precisava limpar o barco. Simão atrasa um pouquinho para atender Jesus, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo decepcionado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: preste atenção quando Jesus te pedir algo.
Abra seu coração quando Jesus te pedir algo. Foi nessa maré baixa da vida de Simão que Jesus apareceu. Foi nesse que Jesus apareceu. Jesus pega o barco e Jesus começa a ensinar todo o povo. A palavra de Deus começa a ser falada. O próprio verbo começa a ministrar. Simão volta a limpar suas redes, mas Simão estava ouvindo. Ele não tinha tido revelação de quem era Jesus. Quando Jesus fala com ele, ele chama Jesus de mestre. Ele viu que algo era diferente. Aquele homem conhecia as Escrituras. Aquele homem falava com uma graça e com uma autoridade que ele nunca antes tinha ouvido nenhum homem falar. Simão respeita Jesus e reconhece em Jesus a autoridade de um mestre, de um professor exímio, daqueles que todo mundo quer pegar a aula dele. E Jesus conta, e Simão conta para Jesus: eu trabalhei a noite toda e eu não peguei nada. O Senhor está falando para mim voltar para lá agora de manhã? Deixa eu te falar uma coisa, eu sou pescador, eu sou experiente, eu tenho uma empresa de pesca e eu trabalho com sócios. O mar não está para peixe. Eu trabalhei a noite toda. Eu fiz todas as técnicas de pesca que existem. Não peguei nada. Não tem peixe aí hoje. Não tem. E ele dá essa resposta para Jesus. Eu fiz tudo o que dava para ser feito. Simão, ele estava limpando as redes, não estava? Ele não estava programando voltar para o mar. Simão não tinha na programação dele voltar para aquele lugar onde você foi humilhado, voltar para aquele lugar de frustração, de decepção, voltar para aquele lugar onde a sensação é: eu fiz e de nada adiantou. Foi essa a proposta que Jesus fez para Simão. Volta, mas vai lá onde as águas são mais profundas. Volta para aquele lugar que você foi envergonhado. Volta para aquele lugar que você foi humilhado. Volta para aquele lugar que sugou de você toda a sua energia, toda a sua capacidade. Volta para aquele lugar, mas vai mais fundo. Nas águas profundas nós não temos controle. Nas águas profundas nós estamos à mercê da água, do fluxo de água, da força da água. Vai lá. Foi essa a proposta que Jesus fez para Simão. Aí Simão, talvez impactado pela palavra que ele ouviu Jesus falar para a multidão, ele fala: tá, todavia, eu confio na tua palavra, eu vou lá lançar as redes. E quando a gente estuda um pouco da natureza de Simão, eu acredito aqui que ele foi em respeito ao Mestre Jesus. Eu não acho que ele estava esperando sair dali com uma grande pesca. Era um carpinteiro falando para um pescador voltar e pescar. Eu acredito que foi um respeito, por ele ouviu Jesus ensinar. Não importa como, o importante é obedecer. A obediência é o caminho da bênção. É muito fácil a gente obedecer quando a gente entende aquela direção, aquela ordem. É muito fácil a gente obedecer quando a gente concorda, quando a gente escuta a ordem que Jesus está nos dando e a gente concorda e entende e fala: não, realmente tem sentido isso. Mas obedecer quando não faz sentido nenhum, obedecer quando a gente já está indo para outro rumo. Simão já estava preparando as coisas para voltar para sua casa. Mas esse encontro com Jesus, quando ele parou para ouvir Jesus, isso fez ele voltar no seu caminho. Isso fez ele largar o percurso que ele tinha programado para o resto do seu dia. Fez ele dar meia volta e voltar.
lá onde ele ficou cansado, lá onde ele ficou frustrado, lá onde a decepção tomou conta dele, só porque Jesus mandou. Só porque Jesus mandou. Nós precisamos aprender a obedecer só porque Jesus mandou, sem entender, muitas vezes sem concordar, sem encontrar razão para aquilo, apenas para obedecer Jesus, amém? Eu estava pensando essa manhã e eu ficou aquela interrogação na minha cabeça. Jesus precisava do barco de Simão? Precisava? Tinha multidão que queria ouvir, ele não estava conseguindo se fazer ser ouvido. Mas nós estamos falando da pessoa que andava sobre as águas. Jesus podia muito bem ir lá para o meio do mar, ficar em pé ou ficar sentado, como ele estava sentado no barco. Jesus podia sentar lá, cruzar as pernas, sem nada. Eu acho que ia ter um impacto visual até maior, né? Ia chamar mais ainda a atenção de pessoas. Talvez mais pessoas iam até lá para ver, uai, mas peraí, o homem está no meio do mar e não afunda. Jesus não precisava do barco de Simão. O barco de Simão era irrelevante. Da mesma forma que aquilo que ele te pede, ele não precisa. É irrelevante. Era Simão que precisava que Jesus entrasse no barco dele aquela manhã. Vocês estão entendendo? Jesus não precisava daquele barco. Ele andava sobre as águas. Ele pede o barco de Simão emprestado. O que ele te pede, ele não precisa. É você que está precisando de uma bênção. É você que está precisando de um milagre. Por isso Jesus chega até você e pede seu barco. Simão volta. E quando ele obedece, mesmo sem entender, mesmo sem ter razão humana, mesmo sem ter nenhuma lógica, quando ele joga a rede, ele tem uma grata surpresa. A rede está cheia de peixe. Ele tem que fazer sinal para os amigos dele que estavam próximos, que estavam lá na beira do mar. A gente viu que o barco estava quase virando de tanto peixe que tinha. Simão teve uma revelação de quem era aquele homem. Antes, aquele que no verso 5 era mestre, no verso 8, a Bíblia diz que Pedro se prostra diante de Jesus e o chama de Senhor. E algo interessante que Deus falou comigo, porque nós muitas vezes, eu faço isso, a gente ora, a gente busca as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, não é? Nós fazemos campanhas, nós oramos, nós jejuamos. E às vezes quando a gente não recebe aquela bênção, bate uma frustração aqui. E às vezes quando a gente ora, jejua, e aí às vezes, não sei, você jejua 16 horas, 18, 24 horas e parece que a gente se sente merecedor de receber aquela bênção. É como se a gente quisesse fazer uma troca com Deus. A gente não entende que Deus não é igual o drive-thru, que você chega lá, você paga e você pega seu lanche. Eu não pago pelas bênçãos que eu recebo. A minha oração, o meu jejum, a minha consagração pode ser o máximo aos olhos humanos, mas não é nada aos olhos de Deus. É incapaz de pagar, é incapaz. Algo que nós possamos fazer humanamente falando é incapaz de pagar a bênção que a gente tanto busca. E muitas vezes nós não reconhecemos isso, mas Simão reconheceu. Simão chega para Jesus, chama ele de Senhor e fala: afasta de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço isso. A despeito de toda a frustração que eu passei, de todo o trabalho que eu tive, eu sou pescador, eu sei que tem dia que o mar não está para peixe. Eu sei que tem dia que eu vou fazer tudo certo e mesmo assim vai dar errado.
Eu sei que eu vivo num mundo que o sol nasce para o justo e para o ímpio, e vai ter vezes que eu vou fazer tudo certo e mesmo assim eu não vou alcançar minha bênção. Simão sabia disso. A atitude de Simão foi: Senhor, afasta de mim, eu não mereço isso não. Eu sou pecador. Ele não esperava esse milagre. E pelo fato dele ser um pescador nato, ele tinha consciência de que isso era sobrenatural, de que isso era poder de Deus, de que isso era algo. E ele chega para Jesus e fala: eu sou pecador, eu não mereço. Eu não mereço. Jesus, no entanto, vira para ele e faz uma pergunta, não é nem pergunta, convoca ele e faz uma proposta. A partir desse momento, você vai ser um pescador de homens, um pescador de vidas humanas. Pedro, ele precisava daquela pesca para o seu sustento, para o sustento da sua família, para a manutenção da sua empresa de pesca. Não era apenas ele e a sua família, tinha os seus sócios também, deveria ter seus funcionários também. Eram várias famílias que dependiam daquela pesca. E a pesca foi tão grande, eu acredito aqui que deu para sustentar todos eles durante muito tempo. Encheu 2 barcos e os barcos estavam quase virando. Aí Simão toma uma decisão que talvez Deus está te pedindo para tomar essa manhã. Jesus vira para ele e fala: olha, a partir deste momento, a partir de agora, você viu a bênção que eu te dei? Eu te dei, é sua. Esses peixes são seus. Essa bênção financeira é sua. Aquilo para o qual você trabalhou a noite toda e não conseguiu, eu fiz e te dei. É seu. Mas eu estou te chamando para outra coisa. Eu estou te chamando para algo que não tem nada a ver com pescar peixe. Eu estou te chamando para ser pescador de homens. E naquele momento, no verso 11, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. O Senhor Jesus trouxe a bênção até eles. Simão Pedro, deixa a bênção para os seus sócios. Deixa a bênção ali para Zebedeu, porque Tiago e João vão com ele depois, né? Deixa a bênção para Zebedeu e segue atrás do favor do rei. Ele deixa a bênção e segue atrás do favor. É a graça que nós não merecemos, é o favor de Deus por nós, é o próprio Jesus. Eu deixo a bênção porque eu quero ir atrás do abençoador. Eu não preciso da bênção, eu preciso é do abençoador. Pedro, abre mão. E é interessante porque aqui, se você continuar estudando a sua Bíblia, eu quero te encorajar a fazer isso. Tem vários planos de leitura que você lê a Bíblia o ano todo. E você aprende, e você estuda, e você vai esmiuçando. Esses dias eu estava até brincando, eu sou daquelas que rabisca a Bíblia, que escreve. Os evangelhos eu vou lá e comparo com o outro, porque um dá uma informação, o outro dá outra. Estuda. Estuda a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus, mais para frente, ele muda a identidade de Simão. Ele escolheu Simão. Ele escolheu Simão para segui-lo. Ele escolheu Simão para ser seu discípulo. Ele escolheu Simão para ser pescador de homens. E Simão permitiu ser ensinado. Simão permitiu ser moldado, ser forjado por Jesus. E ele se tornou Pedro, aquele no qual Jesus edificou a sua igreja. E essa permissão somos nós que damos.
para o Senhor. Essa decisão de entregar a bênção para aqueles que estão conosco, de entregar a bênção para nossa família, para os nossos amigos e ir atrás do abençoador, e ir atrás da graça, é decisão nossa. Quando Simão tomou essa decisão de deixar os peixes, de deixar aquela pesca milagrosa, de deixar aquela riqueza e seguir Jesus, ele viu muitos milagres maiores do que aquela pesca. Ele vivenciou e experimentou muitos outros sinais e maravilhas. Ele poderia não ter ido. A bênção já era dele, aquela pesca já era dele. Mas ele escolheu abrir mão da bênção para seguir a graça, para seguir o abençoador. Essa escolha é nossa. E eu não sei com quem o Espírito Santo está falando aqui essa manhã, mas Jesus te chama. Ele traz o peixe para você. Ele faz aquilo que você não conseguiu fazer com a sua força humana, com a sua capacidade intelectual, com a sua desenvoltura natural. Ele faz. E Ele te abençoa. Ele dá o pão para aquele que semeia. Mas Ele te chama para ir além. Deixa essa bênção para quem está aí com você e me segue. Porque eu tenho para você é ser pescador de homens. O que eu tenho para você é mudar a sua identidade. Eu não quero que você seja Simão para sempre. Eu quero fazer de você Pedro. Essa decisão é nossa. Essa escolha é nossa. E muitas vezes ela não é fácil. Pedro não encheu a sua rede de peixes. A rede começou a rasgar. Pedro encheu o seu barco e o barco do seu amigo. Você consegue contextualizar isso na sua vida e pensar o que essa grande pesca significa para você? Na sua realidade aí hoje. Jesus escolheu Simão para fazer aquilo. Jesus não precisava do barco de Simão. E eu quero que você lembre o estado de espírito que Simão estava quando Jesus pediu o barco dele. E lembra também do temperamento de Simão. Um homem nervoso, um homem que não tinha papa na língua, não é? Um homem que cortou a orelha lá do outro, não é pessoa normal não, né, gente? Não é? Era um homem dessa natureza difícil. Foi esse que Jesus escolheu. E foi esse homem, no meio da sua maré mais baixa, no meio da sua frustração, do seu cansaço, do seu esgotamento, que entregou o barco para Jesus. Somos nós que precisamos. Quando Jesus te pede algo, já abre o coração e fala: o que eu estou precisando? Porque Jesus não precisa do que nós temos a oferecer. Se Ele pede é porque a gente está precisando de algo. A Bíblia diz que dê e lhe será dado. Boa medida, sacudida e transbordante. Quando nós entregamos, nos é dado algo muito maior. E foi isso que aconteceu com Simão. Não tenha medo de abrir mão das bênçãos que vier sobre a sua vida em 2020. Muito melhor é seguir o favor de Deus. Muito mais gratificante é seguir o abençoador. Amém?